como vai? Tudo bom? Está começando o nosso Sem Tabus. Gosto tanto de fazer esse programa. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem um compromisso com uma liberdade de falar da nossa intimidade, sem aquelas coisas baixas, sem apelos, também sem as amarras do não pode falar sobre isso, sabe? Quando o Sem Tabu surgiu, algumas pessoas ficaram naquela expectativa, né? Mas imagina falar de sexo num canal que tem proposta de falar de Bíblia, falar sobre Deus, falar sobre salvação, não casa muito bem, não é? E aí o Sem Tabus foi aparecendo e foi transformando, inclusive, a ideia que muita gente tinha a respeito do sexo, diante da luz, inclusive, que a própria Bíblia traz sobre o sexo, que tendo sido ele um projeto de Deus, um plano de Deus, tem, além da conotação de ser por meio do sexo que vem a procriação, né? Que vem a gravidez, o nascimento dos filhinhos para manter as gerações, mas tem também ali toda a maquinária do amor, do prazer, e é contra isso que muita gente, sabe, levantava uma certa bandeira assim contrária e achando até muito difícil falar de sexo e ainda assim ter o respaldo da Bíblia, da fé, da religião. E aí fomos entendendo juntos, aprendendo juntos que, na verdade, isso é um grande mito, uma grande bobagem, que inclusive que não é nem bobagem, que é assim uma grande barreira que foi levantada, inclusive para esconder aquilo que o sexo tem de bonito e fazê-lo aparecer lá por trás dessa barreira que foi levantada como algo imoral, feio, sujo, envolvendo pecado, coisas que ninguém deveria tocar nisto, principalmente se tem o objetivo de ser um homem honrado, principalmente se é para ser uma mulher honrada, de dizer que é cristão, cristã. Olha, deixa isso quietinho ali, porque aquele momento ali é o meu momento carnal. Mas como eu sou uma mulher espiritual, não devo tocar muito nesses assuntos. Como eu sou um homem espiritual que quer ver e manifesta a glória de Deus, a graça de Deus, sou sacerdote do lar, então esse negócio fica ali quietinho, não mexe nisso. Mas o Sem Tabus veio quebrando esses paradigmas, derrubando essas barreiras e mostrando a luz do que tem a respeito do sexo no plano de Deus para o homem e para a mulher. Então, é um prazer começar cada vez esse programa e tendo você aí do outro lado também na nossa sintonia. Fique muito à vontade aqui com a gente. Com a minha convidada de hoje, nós vamos falar sobre uma hipótese que tem sido levantada, quase que se transformando numa teoria, quase que tem gente trabalhando pesado para provar que essa teoria é uma ciência. Tem gente que faz de tudo, né? Para mostrar que casamento e sexo não combinam muito bem. É isso mesmo. Dizem que quando a gente casa, toda aquela sensação, aquele desejo, aquela coisa voluptuosa pelo sexo diminui e, portanto, sexo traz uma diminuição na libido. E que o que vale são as aventuras. As aventuras é que tornam a fazer a vida mais apimentada, mais gostosa, aquilo que é escondido, aquilo que não pode. Olha só as invenções das criaturas, minha gente. Mas vamos entender um pouco melhor isso, de como funciona essa coisa de casamento e sexo sem cair na monotonia, sem se perder no dia a dia. E a minha convidada é psicóloga, já esteve aqui com a gente, é daquelas que trabalham pró-família mesmo, Marisa Lobo, bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui com você novamente e para falar de um assunto que a gente tem que eliminar os tabus mesmo, né? Nós podemos ser felizes sim no nosso casamento, isso é uma invenção do mundo e o mundo quer o quê? Quer mesmo uma desconstrução das nossas famílias e do casal heterossexual, essa é a verdade. Então a gente tem que entender que há um movimento contra esse casamento, a fidelidade do casamento, mas nós somos diferentes, né? E é possível, sim, você ter um casamento maravilhoso, um casamento mais seguro, sexualmente falando. Isso é tão mentira que a maioria das mulheres que não atinge orgasmo
os problemas são no início do casamento, quando elas não têm essa intimidade ainda com os seus maridos, então elas não conhecem ainda um ou outro, e isso traz problemas, né? E com o tempo, com essa segurança, com o tempo de conhecimento um do outro, então o sexo entre o casamento pode ser muito, infinitamente melhor do que essas aventuras, né? Que o povo diz por aí que é muito legal. Pois é, chega a ser até alguma coisa que se esconde numa ideia que a gente vai alimentando ao longo da vida, de dizer que as coisas escondidas são mais gostosas, né? Que a flor pega no jardim escondido, ela tem um prazer no fato de ser aquela flor roubada. E aí dá-se a impressão de que isso é uma coisa assim, meio inocente, mas quando eu venho dizer que dentro do casamento, quando a coisa está monótona, que o sexo não está tão legal assim, que ter uma aventura lá fora, isso pode ser um negócio muito uau. Por que não fazer uma aventura dentro do casamento? Com a mesma pessoa, né? Com a mesma pessoa. É porque preciso ser muito criativo. Pois é, criatividade mas seja dá criativo. preguiça. Isso é legal, ser criativo. A gente não pode ter preguiça de usar a criatividade todos os dias. É uma manutenção do teu casamento. E aí fora, quem não é criativo muda de par em par. Então fica rolando de mão em mão. E quando que isso traz um benefício psicológico nenhum? Porque se a pessoa vive passando de mão em mão para buscar uma felicidade da qual ela nunca encontra, quando ela encontra o casamento, ela encontrou a verdadeira felicidade. Porque, na verdade, a gente fala muito de sexo, 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 mas casamento não é só sexo. Exato. O povo corre atrás de sexo, 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 porque não tem o outro lado do casamento, que é essa segurança, que é a constituição da família, que é você poder estar a dois, ter esse companheirismo, e um ajuda o outro e crescer junto. Então, quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de um conjunto de tudo. E aí fora, quando a gente fala de sexo, nós estamos falando um componente da própria sexualidade. Então, quando que isso é saudável para um ser humano? Não, inclusive o ser humano que vive buscando prazer sexual, prazer, ele tem um vazio existencial. Então, ele vive buscando algo para completá-lo. Não necessariamente é o ato sexual, mas colocou-se na cabeça que sim, é o ato sexual que dá prazer. Quando nós temos prazer em muitas coisas, nós temos prazer em chegar em casa e poder agradar o nosso marido agradar a gente, agradar os filhos, nós temos prazer em construir coisas. Eu não sei como é com você, mas cada vez que na minha casa eu compro alguma coisa nova, qualquer coisa que seja, um pote que seja, eu e meu marido, nós ficamos felizes com qualquer coisinha que a gente compra na nossa casa. Então, essa construção de felicidade, é esses tijolinhos que você vai conquistando cada dia, até mesmo uma ruga sua. No futuro, você vai ver que essas rugas, elas não são uma coisa horrível, a mulher que sofreu muito, criando de marido e filhos, mas era uma história. Então, cada linha de expressão, cada ruguinha sua, é uma história que você construiu com o seu marido, construiu com a sua esposa. Isso não tem nada que pague. O sexo passa porque uma hora ele vai diminuir a libido do homem e da mulher, vai diminuir essa libido. E daí vai ficar o quê? No casamento, se diminui a libido, que chega uma hora, né, com a idade vai se diminuir, e fica o quê? A felicidade de você ter aquele amigo, aquele parceiro do seu lado, até que a morte separe. Então, há algo muito maior, infinitamente maior, que somente falar em sexo. O sexo é um complemento. Então, o nosso casamento, que é o casamento cristão, nós estamos aqui no programa cristão, né? E mesmo como profissional eu falo isso. Nós não podemos passar por cima dos nossos valores, passar por cima das nossas tradições, porque elas também nos alimentam. Então, o ser humano ele tem que estar em equilíbrio com tudo isso do que ele acredita. E nós acreditamos, sim, na fidelidade do casamento. Agora, é óbvio que a monotonia do casamento é uma chatice. Então, a gente também tem que se despertar para isso. O marido tem mesmo que se virar. Quando era solteiro, não se virava, não roubava florzinha para dar para a namorada, né? Não fazia tantas coisas. Por que não faz agora? Então, é o contrário, agora que tem que fazer. E a gente tem que provar mesmo para o mundo que o casamento está em alta, sim, que é bom ter um companheiro, sim, que é bom ter a sua companheira, sim, a sua mulher de todo dia.
aquela que cuida de você, por que não? Então há um pensamento errôneo na sociedade, esse negócio de feminismo, então mulher não pode cuidar do marido, mulher não pode cuidar da casa, como assim? Eu cuido da minha casa, eu palestro, eu venho no programa da Darleide, eu faço, aconteço, mas eu não esqueço da minha casa, você também não esquece da sua. Nós não nos esquecemos dos nossos filhos, do nosso cachorro e das nossas plantas da nossa casa. Isso é uma coisa de mulher. E homem também é assim. Então a gente tem que cultivar mais isso, sabe? O que está faltando é esse cultivo da verdadeira tradição mesmo familiar, essa coisa antiga, de trazer de volta. Nós estamos num momento vintage, né? Trazendo de volta decorações. Então, decorações dos anos 50, decorações dos anos 40. Por que nós estamos fazendo isso? Porque o ser humano tem uma necessidade de uma volta ao passado. Então, vamos voltar àquele tempo em que se cozinhava mesmo. Por que a mulher não pode cozinhar mais para o homem? Mas o homem pode cozinhar bastante. Então, está havendo uma inversão de valores. Eu comecei, Darleide, nessa onda, então eu fico vendo esses programas de culinária, eu e meu marido, e eu estou fazendo pão. Eu pus esses dias na internet que eu estava fazendo pão para o meu marido, nós dois comendo aquele pão maravilhoso com a manteiguinha na hora, feliz porque eu tinha acertado o meu pão. E umas feministas me criticaram que eu não deveria fazer pão para o meu marido, olha as bolas. Olha as ideias. Então tem umas coisas meio loucas que o povo está fazendo aí fora, né? A gente tem que romper com isso, nós temos que quebrar esse paradigma de que casamento não é bom e não está dando certo e que o sexo dentro do casamento é ruim. Mentira. E é um paradigma que já está aí há muito tempo. Sim. Né? É tanto que assim a mulher, assim, de um modo geral, ela ainda é pintada nas piadas, nos gracejos, na roda de amigos e tal, como a patroa, né? Patroa lá e tal, não sei o quê. Mas a patroa não é a amante. A patroa, quando ele se refere, é a chefona, é a que manda. Então, assim, fora do casamento, a ideia de sexo parece ser mais gostoso, né? A ideia parece ser mais gostosa do que com a patroa lá em casa. Né? Não estou dizendo que todos os homens que usam essa expressão, muitos deles estão só repetindo, né? Mas tem aí no inconsciente essa coisa de que assim, a mãe dos meus filhos, a dona da casa, nesse casamento, ou o meu marido, essa convivência comum, essa coisa que já tem 10, 15, 20 anos, ou sei lá, né? Já torna uma coisa tão... é só isso que é ruim. Tem inclusive a psicanalista Regina Navarro, muito conhecida, numa das suas entrevistas, numa entrevista dela especialmente, minha produtora separou aqui um trechinho de uma fala dela, diz assim, que o desejo pelo que já foi conquistado diminui muito e com isso os casais relaxam, aí que está o ponto, relaxam e começam a viver uma rotina onde o sexo passa a não estar entre as prioridades. Sim. Aí que está a questão, né? Não é que o casamento contraria o sexo e seu glamour. É que as pessoas se acomodam e não... Já conquistou mesmo, né? Então eu não preciso. Vê aquela coisa que o homem, quando ele casa, ele engorda, as pessoas falam, né? Que o homem engorda porque come bastante. Então o homem relaxa com tudo. E a mulher também relaxa, né? Essa que é a verdade. Então, a gente tem que procurar olhar para o nosso corpo, estar sempre bonita, porque os homens comem com os olhos, vamos falar a verdade, para tudo, né? E as mulheres também, mas as mulheres são mais auditivas, os homens são mais visuais. Então, é claro que o homem vai querer sempre a mulher dele bonitona. Isso é uma prisão para a gente, às vezes? Não necessariamente, porque se você mantém bonita, se mantém com peso adequado, você está mantendo a sua saúde e o seu bem-estar, a sua autoestima. Então, nós não podemos entender isso como uma prisão, como o feminismo fala, né? Uma prisão da mulher, tem que estar bonita. Se a mulher querer ficar bonita para si mesma, em primeiro lugar, aí ela vai estar sempre bem para o marido dela, que marido é fácil, é o visual, a gente conquista facilzinho. A mulher, por outro lado, ela é muito auditiva, então os homens têm que se preocupar muito com isso. Os homens têm que se ligar que as mulheres gostam de ouvir coisas bonitas. Ai, que chato. Não, não é chato. Você não fazia isso quando a sua mulher era solteira? Para conquistar a sua mulher e conseguir, né, umas mãozinhas bobas lá, você não falava tudo de bonitinho que você queria? Porque agora que casou não fala mais. Então, eu conheço muitos casais, e o meu casamento, assim, não é aquela perfeição que a gente sonha, a gente vive buscando essa perfeição. A gente se preocupa muito com isso, quando vê que eu estou muito chata, eu mesmo me percebo, e tento agradar de alguma maneira o outro, ele também, e a gente sempre
está tentando fazer coisas novas. Aí você fala coisas novas como? Aí você vai viajar, você vai para o exterior, nada disso. Às vezes é coisinhas mesmo dentro de casa, é uma comidinha diferente. Ah, vamos passear no parque, ah, vamos falar de coisas, vamos assistir um filme, vamos fazer uma pipoquinha. É um cuidadinho com o outro do dia a dia. Não podemos deixar cair na monotonia. E essas coisinhas simplinhas, essa pipoquinha, esse, né, ficar quietinho ali, um cantinho, enfim, coisas simples, vão repercutir na qualidade do sexo, né? Porque volta, presta atenção, linka com o que ela estava dizendo antes, a respeito de que o sexo não é o principal. Não e está todo mundo trazendo o sexo como uma coisa principal, quando o que acontece é que aquilo que é tido como coadjuvante, no final das contas, são atores principais, todos eles, né? Fazem parte, assim, do, Sim, o sexo do esquema. é importante, Sim. claro, porque dá prazer. Uhum. Então, a gente busca o que dá prazer, mas não é só isso que dá prazer. Então, a gente tem que começar a entender que várias coisas dão prazer no casamento. E que o sexo é apenas um complemento, um bom complemento, confesso, mas é só um complemento. E quando há essa maturidade, essa amizade entre o casal, o sexo fica muito melhor, porque você fica mais segura. Então, um casamento onde os dois são muito amigos, que um ajuda o outro e um tenta pelo menos estar conquistando no dia a dia, tem mais intimidade. E a intimidade faz você dialogar mais. E você dizer para o seu marido o que você gosta, o que você não gosta. Então, ele começa a descobrir você. A maioria dos problemas sexuais é que no começo o casal não conversa e a mulher, normalmente a mulher, né, não fala do que gosta e segue uma vida sem orgasmo. Daí, claro que uma hora ela vai ficar infeliz e mesmo amando o marido, ela não vai querer mais saber de sexo. Às vezes a mulher tem algumas patologias e ela não entende disso e não vai procurar ajuda. Às vezes ela tem uma inibição do prazer, que é psicológico. Às vezes ela tem alguns problemas ginecológicos mesmo, que causam dor e que podem atrapalhar esse relacionamento sexual. Então, quando a gente tem intimidade, quando a gente tem confiança no outro, tem diálogo, nós vamos buscar curar isso em nós. Porque eu atendo muitas mulheres com inibição de desejo, mas na verdade a gente vai descobrir que essas mulheres, elas têm problemas sexuais, elas têm secura vaginal, por exemplo, elas têm endometriose, por exemplo, e tudo isso causa dor no ato sexual. Elas passam a não gostar. Então, a partir do momento que dói, então elas não querem mais fazer sexo, então elas começam a achar desculpas. E aí o casamento começa a destruir. E quando você consegue enfrentar esse problema, ensinar que elas devem procurar um médico, e quando se resolve isso, pronto, o relacionamento melhorou. Aí, por outro lado, o marido acha que a mulher não gosta mais dele porque não deseja. Na verdade, ela tem dores e ela tem vergonha de falar porque os dois não têm diálogo. E isso vai se tornando uma bola de neve e o marido não quer mais saber, acha que ele não é amado. E daí começam todos os problemas e daí vão olhar para fora, né? Exatamente. Porque daí não tem nada dentro de casa. Mas às vezes é um problema orgânico, você vê que bobeira isso, né? Segura aí, nós vamos para o intervalo, voltaremos continuando a falar sobre não é o casamento que é inimigo, por sua vez, do sexo, ou de um sexo bom em quantidade, em qualidade. É a falta de prioridade que você tem dado, tá? Não tira as coisas do lugar, porque aí fica difícil de entender esse emaranhado. Mas o Sem Tabu está aqui para dar uma ajudinha para organizar essa casa aí e ficar melhor. Até já! Agora tem perguntinhas que você aí de casa se deu o trabalho de contar, de fazer pra gente lá na nossa página, no Face. A gente não vai ficar abrindo a vida ali na timeline não, tá? Deixa em inbox a sua conversinha ali com a gente, fica só entre nós. E aí, por exemplo, uma amiga escreveu dizendo assim: confesso que depois de um tempo de casada, ando preferindo dormir cedo a fazer sexo. O que eu faço para deixar a preguiça de lado? Essa preguiça, essa desmotivação deve ter um motivo por trás, né? Sempre nós temos que pesquisar o orgânico, né? Eu sou uma psicóloga que gosto muito de pesquisar o orgânico e gosto muito de pesquisar a questão da procrastinação e da depressão. Então, tem mulheres que vão ficando deprimidas, né? É normal, depressão é o mal do século. Então, não é por causa do casamento ou solteira, não importa. A depressão é algo assim que é um fenômeno, ela tem acontecido e afeta diretamente o relacionamento sexual. Abaixa a libido assim, se não acabar com ele, acaba com a libido mesmo. Então, em primeiro lugar, por que eu estou tão desmotivada?
eu não tenho motivo para nada, a minha casa, o meu casamento, a minha família, ninguém, nada me motiva, então algo está errado. Então a pessoa tem que procurar ajuda e ir num psicólogo ou mesmo num psiquiatra ver se não tem depressão. Se tem depressão, começa a fazer um tratamento, começa a tomar um medicamento. Aí, de repente, ela tem falta de libido. Também vai no ginecologista. O ginecologista pode resolver isso também, porque tem medicamentozinhos que pode melhorar essa questão da libido. Mas sempre tem que pesquisar se tem alguma comorbidade associada. E também se autoanalisar, né? O que está acontecendo na minha vida, se eu não tenho felicidade com nada, está errado, né? Principalmente se é uma pessoa cristã. Como é que pode uma pessoa cristã dizer que prefere dormir do que fazer sexo com o marido? Vai ter um problema, porque o marido não vai ter sexo. Não que a mulher seja obrigada a ter relações com o marido quando ela não quer. Mas se a gente está no casamento, a gente sabe que os dois têm necessidades, né? E que ele também precisa dela, tem necessidades. E eu sempre digo que, como que eu faço para ter libido? Vai treinando. Quanto mais você fizer, mais você vai ter. Concordo plenamente. Treina. Eu já passei por uma fase totalmente sem libido. Às vezes a gente tem essa fase. Aí eu comecei a me policiar e comecei a treinar, e ela vai voltando, entendeu? Mas é normal, com a idade, que a libido diminua. Mas não é normal que ela se acabe totalmente, não. Então diminui, então outras formas, de maneiras diferentes, você vai fazer o sexo, não é mais subindo em árvore, aquela coisa toda. Não tem um pouquinho mais discreto, é um pouquinho mais discreto, mas não menos gostoso, gente. Então ela tem que buscar ajuda. Não, mas Marisa, mesmo. Sobre essa sua fala a respeito de assim, treinar, eu acredito piamente nisso. Porque assim, o fato de o cérebro não ser estimulado, o indivíduo não ser levado a fazer, obviamente, lembre-se que ela, inclusive, a Marisa já comentou a respeito de questões que envolvem essa falta de libido, né? Se é uma depressão, isto ou aquilo. Mas há de se ver que é necessário um esforço na direção de exercitar, né? Esse desejo, porque aí ele vem. É bem interessante o que você está falando, porque qual o efeito do vício, do cigarro, por exemplo? Então, o cigarro, você tem um prazerzinho que entra no teu sistema cerebral de recompensa e você vai colocando lá. Cada cigarro você se sente feliz por estar fumando, por isso o vício. O sexo é a mesma coisa. Então, no casamento, para-se de fazer sexo. Eu não preciso mais conquistar marido, porque mulher é assim, né? Eu não preciso mais conquistar marido, então eu já ganhei, não é bem assim, não. Não é bem assim, não, amiga. Aí eu confio em Deus, porque Deus não vai deixar ele me trair. Não é bem assim, não, amiga, né? Então, se espera um pouquinho, se esforça também. Porque tá na palavra, sim, não deixe esse marido esperando muito tempo. Não deixe porque você ama. Porque você ama. Então, se você treina sempre, o teu cérebro vai ser estimulado, o seu sistema cerebral de recompensa vai ser estimulado, as suas neurotransmissões, seus hormônios da felicidade vão ser estimulados pelo sexo, como é estimulado pela corrida e como é estimulado até por drogas. Então, uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa drogas, então você estimula o seu sexo com coisa ruim, e seu cérebro, né, com coisas ruins, e não estimula com coisa boa, que é o casamento. Então, é a prática mesmo. E por que nós não praticamos? Esse é um problema grande. Por quê? Porque, de repente, você está num relacionamento, às vezes de briga, às vezes de confusão, às vezes de falta de perdão. E mulher tem uma coisa impressionante, ela vai guardando, ela vai bloqueando e ela vai se vingando inconscientemente do homem através do sexo. E isso é um perigo. Então, tem que observar isso. Por que eu estou assim? Será que eu estou magoada com meu marido, ofendida? Tem algumas coisas que eu não resolvi? Está lá no meu inconsciente vindo à tona como falta de desejo, como uma punição para o marido. Eu não vou dar esse prazer para ele. Muita mulher, eu já recebo muitas mulheres no meu consultório, já recebi esses longos de 20 anos, que realmente nós trabalhamos isso. Quando nós trabalhamos o perdão, o entendimento do casamento um do outro, isso passou. E veio de repente esse desejo, como veio de repente? Porque nunca saiu, sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Quais os principais motivos que atrapalham a vida sexual? A Lucineide que nos escreveu, ela diz a rotina, os problemas, a intimidade, os filhos. São estas questões que podem estar envolvidas na diminuição dessa vontade e nessa preguiça. Lembro até dessa moça que escreveu anteriormente, né? Tá com preguiça? Porque também essa mulher deve ter cansado muito, né? De uma rotina pesada, exaustiva, um estresse que a gente sabe que tira a libido de homens e mulheres. Pode ser tudo isso e dar realmente essa sensação de
de falta de energia. Então, assim, Fadiga, né? Fadiga, e ela quer deitar, e ela quer dormir, e etc. É bem possível que possa ser isso também. No entanto, Marisa, eu acredito que falta nisso também o planejamento para dar ao sexo o lugar que é devido a ele, né? Por que eu gasto toda a minha energia em tudo e não dou uma prioridade para o sexo? Será que não cabe mesmo nessa agenda? Nós temos nossa vida como uma pizza. Vamos colocar uma pizza cheia de pedaços. Cada pedaço é uma parte da nossa vida, nós temos que organizar isso. Eu faço muito esse exercício com as pessoas, com os jovens, para falar que lugar você dá a Deus nessa pizza. Então, às vezes, você dá todas as partes, né? Várias partes para tudo na sociedade, na tua escola. Para Deus sobra um pedacinho de pizza desse tamanhinho. E no casamento é a mesma coisa. Qual é o lugar que tem a sua família? O lugar do sexo, o lugar da criança, o lugar dos seus pais, o lugar social, o lugar da igreja, o lugar de Deus, tudo tem que caber ali. É um equilíbrio que você tem que manter. E claro que os filhos, quando são mal educados, eu falo, sem regras, sem limites, filhos são mal educados. E hoje em dia a geração é toda mal educada porque os pais acham mais fácil largar na televisão, não educa os filhos. E os pais se mania de colocar os filhos na cama dos pais. Ora as bolas, se os filhos ficam na sua cama, que horário que você vai transar com o teu marido? Aí também a mulher faz dupla jornada e tripla jornada. Os homens têm que começar a prestar atenção. Então, se a mulher não está conseguindo, não tem libido, se ela tem inibição do desejo muitas vezes, é porque ela está trabalhando demais. Porque ela tem a jornada dos filhos, a jornada da casa e às vezes trabalha fora ainda. Às vezes ela nem trabalha fora, mas está dentro e é 2, 3 filhos e é muito, trabalha demais. O marido está fora, chega em casa e ainda não ajuda a mulher e ainda quer que ela esteja disponível à noite. Ela não está, porque ela cansa. Então isso tudo atrapalha, claro, a rotina atrapalha demais. Então a solução é perceber todos esses problemas e colocar cada um no seu lugar, porque nós vamos ter. A partir do momento que você escolhe ter filhos, você vai perder aquela tranquilidade, onde você podia transar a qualquer momento, fazer amor com teu marido, você vai perder isso, é óbvio, mas você ganhou filho. Então a gente ganha outras coisas, mas a gente sempre perde outras, porque quando você escolhe um, você perde outra coisa. Mas não significa que você perdeu algo de muito bom e que o que você conquistou é ruim. Não, você pode conquistar coisas muito melhores e maiores. Quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de tudo isso, de afetos, de filhos, nós estamos falando da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, nós estamos falando de Deus, estamos falando de tudo. Mas sexo tem que ter o lugarzinho dele ali. Porque assim, nesse jogo do ganha e perde, também tem a parte em que a gente ganha, perde e outras que mantém. Né? Tem a parte daquilo que a gente mantém. Então, tinha um casamento com maior liberdade, sexo mais vezes, 2 casadinhos ali como, né, experimentando tudo aquilo que é bonito de experimentar, possível de experimentar, vem um filho. Opa, perdeu aquela sintonia ali só dos dois. Por um tempo, você pode manter esse casamento muito bom e muito gostoso, depois que você aprender a administrar a chegada desse filho, a chegada dessa situação nova, mas não desprezando o casamento agora para ser só mãe, para ser só pai. Quando isso acontece é que descompensa a situação, né? Eu tenho uma cunhada que é bem interessante, ela teve o filho dela, então ela planejou tudo, o segredo é planejamento. Ela planejou tudo bonitinho, aí quando o neném passou de 1 mês, 2 meses, ela deixava na casa da sogra e era uma vez por semana, deixava mesmo, e os 2 saíam, iam se divertir, iam para um hotel, saíam de dentro da casa, iam para um hotel, não um motel, hotel, iam para o hotel e curtiam os 2, um dia, um final de semana. Eles tinham isso para não deixar o casamento morrer, então eles tinham esse entendimento. E a gente tem que ter esse entendimento também. A gente tem que procurar ajuda também das pessoas, da família. A gente tem que separar, opa, hoje é meu dia, do meu marido. Como a gente tem o dia da criança, né? Da menina, do menino. Eu sempre incentivo os pais a ter o dia do menino, o dia da menina, onde o pai sai com o menino sozinho, a mãe sai com a menina sozinha. E o marido sai com a esposa sozinho, tem que ter. Filhos não pode atrapalhar. É diferente, mas não menos gostoso, porque pode ser bacana. Hoje é o meu dia. Então, todos se planejando para sair e tal. E a gente tem preguiça mesmo. Essa outra falou, né? Tem preguiça. E essa preguiça é que faz o casamento da gente ficar chato. Então, essa sua amiga, ela pega o neném, que já tem 1 aninho, leva para algum parente, para alguém ficar. Atrás alguém para ficar. Ou seja, dá um jeito. Não tem essa coisa assim, ai, mas é porque meus filhos são pequenos. Não, desde 2 meses ela de faz se encontrar uma alma caridosa Sim. para ajudar esse casal, né?
Sim, uma vez por E ficar semana com ela esse dava um neném. jeito. Hoje, claro, ele já está maior, então férias já larga com a sogra, aquela coisa toda. Sempre viajaram. Eles tiram uma vez por ano para viajar, os dois sozinhos, sempre foi assim. Desde que a criança tem 2 anos que eles viajam sozinhos, hoje tem 10. Então hoje já vai para casa da avó e fica. Você E entendeu? os pais estão se cuidando, Se né? cuidando, Se amando. se amando. Mantendo essa relação viva. Não pode esquecer disso. Agora, um casinho um pouquinho mais difícil aqui. Ele não quer fazer sexo. Olha, estamos falando de um casal, tá? São casadinhos ali, mas ele não está procurando essa mulher sexualmente, mas ele se masturba, ela sabe disso. Por que será que ele se masturba? Não na frente dela, né? Diz que na ausência dela, na falta dela por ali, ela já entendeu que ele é dado a essa prática da masturbação. Por que será que o meu marido tem se utilizado da masturbação e não me procura para fazermos sexo? Olha, por coincidência eu tratei de um casal assim, que o marido se masturbava e não fazia sexo com a mulher. Não é que ele não amasse a mulher, é que ele tinha um vício de masturbação de infância. Então era um jovem que começou a se masturbar muito cedo, e a adolescência toda, e todo mundo incentiva muito na sociedade, masturbação para lá e para cá, né? Como festa, como algo assim, que é tão importante para o adolescente, só que ele se viciou. Então ele não conseguia mesmo. O prazer sexual estava ligado a ele com ele mesmo. Ele não conseguia dividir isso com a mulher. No início, sim, antes do casamento e tal, no começo do casamento. Depois, não, ele preferia se masturbar mesmo, mas junto com a masturbação vinha o vício de pornografia. Então, não sei esse caso, mas no caso desse, então veio junto o vício. Então, nós tivemos que fazer toda uma terapia de casal, mexer com a sexualidade dele, e daí nós fomos entendendo durante o processo que sim, esse vício vinha da pré-adolescência, onde ele se masturbava e via filmes pornôs. Então, não sei a realidade dela. Então, o que eu sugiro é que ela converse com o marido, que ela pergunte para o marido, e de repente, sei lá, não sei se ela é cristã ou não, mas também eu peguei um outro caso de uma mulher que era muito religiosa, muito, mas muito extremo. Religiosa. Né? Então, ela orava o dia inteiro. E quando ela ia transar com o marido, então ela fazia questão de ver oração antes, oração durante, oração depois. E ele achava que ela era uma santa. Aí ele não tinha desejo por ela porque ele achava, e dito isso para mim e para ela também, que ela era a mulher mais perfeita do mundo. Então ele começou a ter uma rejeição sexual por ela, por achar que ele estava ofendendo de alguma maneira a mulher, então ele preferia se masturbar. Ela seria um santuário e ele um pervertido entrando naquele santuário. Então ele tinha muito, muito desejo sexual, e a mulher, como vivia só em oração e fazia questão de mostrar para ele isso, parecia que provocava isso nele, então ele começou a rejeitar. Aí o que aconteceu? Ela começou a reclamar e veio parar no meu consultório. Daí eu perguntei para ela por que ela fazia isso. Não, era totalmente religiosa, nem cabe aqui falar as coisas que ela falava, mas extremamente religiosa. Quando ela centrou, ela viu que o casamento dela, que o sexo com o marido era algo assim divino, maravilhoso, que Deus proporcionou para ela, pronto, acabou. Aí ela começou a se soltar mais e eles têm assim um fogo os dois que só Jesus, como dizem, Ou seja, o que aconteceu é que a terapia, no processo terapêutico, ela entendeu que ela estava canalizando para a religião. E assim, eu sou uma daquelas pessoas que defende tanto a palavra quanto o conceito, né, da religião como algo positivo. Eu não sou daquelas pessoas que acham que a religião é coisa má, que a religiosidade sempre... Não, eu acho que nós que temos os nossos problemas psíquicos, emocionais, né, nos agarramos à religião e ficamos ali nos escondendo dela, quando na verdade nós temos uma série de problemas para administrar. Mas existe a boa religião, a boa prática da fé, a religiosidade saudável. Qual era a questão dessa mulher? O centro da questão era qual? Dessa mulher, especialmente, é que ela se escondia atrás da religião, porque ela sofreu um abuso no passado. Aí está. Então ela estava assim extremamente fanática, e parecia uma fanática religiosa. Eu falei, epa, e começamos a mexer no passado dela, aí
foi solucionado esse problema do abuso que ela sofreu, ela foi se liberando para o marido e hoje eles são felizes e eles conseguem viver dentro da totalmente, religião a sim. sexualidade como ela deva ser. Sexualidade de Deus, Homem, assim, mulher, o prazer, marido, a esposa. felicidade. E ela bloqueava isso. E ele amava ela, se masturbava porque achava que era um santuário, então que ele não podia mexer. Mas por que que ela fazia isso? Ah, porque ela não tinha entendimento da religião? Não, ela tinha. Ela usava a religião porque ela tinha medo do marido. Então, ela quando ia ter relações, ela ficava orando, orando, orando. Na verdade, ela tinha pânico, coitada. E demorou o quê? 5 anos para descobrir isso. Porque eu fui dar uma palestra sobre sexualidade da mulher e ela confidenciou isso para mim. Aí que os dois vieram para a terapia. Que falei, não, ótimo, tem alguma coisa errada. Que ótimo. Então elas vivem muito bem. Outro caso de uma outra mulher também. Eita, segura. Amo saber esses casos práticos ali, porque tem resposta, né, com aquela tua experiência, com aquilo que você vive. Intervalo rapidinho, nós voltamos aqui no Sem Tabus com a Marisa Lobo. Hoje nós estamos falando sobre esse mito que existe, de que sexo e casamento não casam muito bem. Que dentro do casamento as pessoas vivem um sexo ruinzinho, miúdo, sabe, mirradinho, raquítico, sem graça, mas fora do casamento, como era antes de casar, um fogo. Por que será que fogo apaga dentro do casamento? Então a gente está esclarecendo as coisas aqui, dizendo que olha, tem umas mentiras sendo absorvidas aí como verdade e que nós precisamos trabalhar na direção de entender isso tudo e se livrar dessas coisas horrorosas, né? Que inclusive roubam a honra do casamento. Rapidinho, nós voltamos até já. Esse é o seu Sem Tabus, não sai daí não. Sabe que eu ainda estou aqui pensando no caso dessa moça que nos escreveu falando sobre o marido que se masturba na ausência dela e que a deixa assim muito, muito, muito arrasada. Eu voltei nesse tema porque durante o intervalo fiquei pensando aqui, conversando com a Marisa e outras questões também, mas o fato é que como é que você concorre, né, com um vício que se arrasta desde a infância? Como é que você concorre com uma tela de computador, com uma imagem que está ali inserida no cérebro, na mente daquele homem? É uma questão muito delicada de uma mulher concorrer com um vício que é dele, né? E que vai depender muito de ele decidir abandonar e trabalhar essa situação. Não, mas ela tem que ser um fator de apoio mesmo, né? Para ele. Ela tem que sinalizar que isso está acontecendo. Ela tem que colocar, ele queira ou não discutir a relação, mas isso não é nem discutir relação. Ela sinalizar para ele que ele tem um vício da masturbação, que ele pode ter, né, um vício e que esse vício está atrapalhando o casamento. Então é uma questão lógica, ela tem que sinalizar e tem que buscar ajuda e tem que procurar um psicólogo mesmo se ela puder e tem que ir atrás disso. Ah, não tem psicólogo, ela é de alguma igreja, não é? Então vai buscar um aconselhamento dentro da própria igreja, vai contar o que está acontecendo para um líder lá que trabalhe com aconselhamento, porque na verdade esse homem precisa de um aconselhamento. Então não é pressionar, você está me pressionando, não, alguma coisa está errada. E ali é um casal, então se é os dois, esse homem tem sim que responder a isso, né? Exato. Se fosse ao contrário também. Exatamente. Então é a responsabilidade do casamento a dois. Então, qual é desse marido? Não quer mais casar? Não quer continuar casado? Quando eu falo do marido, também da esposa. Então, alguma coisa tem de errado aí. E vai ter que buscar. E ela vai ter que ser o motivador desse marido, né? Ela vai ter que pressionar de alguma forma, sim, porque é diferente. É diferente, vamos supor, que um homem, meu marido teve relações comigo e não conseguiu, ficou impotente, por exemplo. É diferente, aí sim, ele pode falar, você está me pressionando, porque é uma questão totalmente psicológica, pode ser orgânica, mas do marido se masturbar na ausência dela, não. Isso é um vício, está atrapalhando o casamento e ela tem que buscar um tratamento para esse vício, como buscaria para outro qualquer, e colocando que o casamento está em risco, está em risco, está em risco. Então é diferente, isso não é pressão, isso ela tem que negociar com ele mesmo e fazer ele junto com ela num psicólogo e tem que tomar providência porque ela está sofrendo, né? Exato. E ela é uma pessoa dentro desse casamento. Marisa, tem uma esposinha aqui reclamando de o marido
não procurá-la mais com frequência para fazer sexo. E ele alega, quando ela questiona um pouquinho, né? Amor, sentindo falta, tal. Aí ele diz assim, é a idade. É a idade, você sabe, né? Tô ficando velho. Ele usou a expressão, tô ficando velho. Talvez para fugir do assunto e ficar assim. Mas idade não tem a ver com não quero mais fazer sexo porque tô velhinho, né? Não, na verdade, sim, a gente sabe que diminui principalmente para o homem, né? Sim. E o homem, com a idade, ele vai ficando impotente, né? Que a mulher não fica, porque diminui a libido, mas a mulher é mulher. Então, o homem, ele tem esse agravante, né? Que realmente ele fica impotente e daí não tem como fazer o sexo, né? Não, pelo menos com penetração. Mas, assim, também é uma questão de libido. Mas tem remédios, né? Para os homens, a gente Mas sabe o que me chamou a tem. atenção? Que ela diz que eles estão na faixa dos 50 anos de idade. Não, gente, 50 anos é muito jovem hoje, principalmente hoje em dia, com a estimulação toda, né? Então, 50 anos é jovem. Mas sim, porque o homem também tem andropausa. A mulher tem menopausa, o homem tem andropausa, mexe com os hormônios sim, e diminui a libido do homem sim. Então, ele precisa ser o quê? Estimulado. Tudo cai no estímulo. A mulher precisa ser estimulada. Então, aquela primeira mulher que também está com preguiça, de repente ela não está sendo estimulada pelo marido, vamos conversar. Mas esse também, por outro lado, esse homem que não está se sentindo estimulado também. Aí que está a rotina. A rotina, ela diminui a libido. É impressionante como ela diminui, porque a libido ela é uma questão psicológica também. Sabe? Não tem só a questão orgânica, tem a questão psicológica. Então, que tal essa mulher estimular um pouquinho esse marido, né? Não esperar só vindo dele, porque aquele tal tabus que a gente tem que quebrar também. Só ele que tem que me procurar. Só o homem tem que procurar, só o homem tem que procurar. O homem também quer ser procurado. Então, a mulher, ela tem ainda essa coisa de que ela não pode, é teu marido, procura ele se você quiser, entendeu? Ele vai amar, né? O homem vai amar se a mulher procurar. Salvo alguns homens, né, que são ogros, que de repente pode ter, tem de tudo no nosso meio. Tem de tudo. Mas a gente sabe que os homens gostam, então que tal ela de repente estimular ele de alguma forma? E outra, se ele está totalmente sem libido, se só for esse o problema, que tal ele buscar um médico? Tem remedinhos para ele tomar, sim. Tem até Viagra, né? Não sei se é bom para a saúde ou não, mas tem o tal do Viagra para homem, é mais fácil. Então, procurar isso, se ela está sentindo falta. Porque um tem que ajudar o outro. Eu vejo isso, né? Tanto aquela mulher, o marido teria que ajudá-la, como nesse caso, a mulher teria que ajudar o homem. Olha, mas que fique claro que nós entendemos que para homens e mulheres há uma queda na libido, essa energia, a energia da vida, né? Vai diminuindo para tudo. O mesmo fôlego que ele tinha para correr atrás de uma bola no campinho com os amigos, não é mais quando ele tem 50 anos, quando ele tem 60 anos. A energia da vida vai infelizmente, né, o processo assim, de desgaste da vida. E isso se aplica ao sexo também. Mas dizer que nessa altura da vida, com 50 anos, já perder esse estímulo pelo sexo com a sua esposa, a ligar a velhice, já fica um pouquinho meio forçado, né? É preguiça, né? Porque assim, se for uma questão fisiológica, se for uma questão emocional, o que quer que seja, tem uma saída. Se não vai buscar, preguiça de novo. Preguiça de novo, então... 2-0 para preguiça. Para preguiça? Preguiça. Nós vamos perder o nosso casamento, nosso bem-estar no casamento, a nossa alegria no casamento, por causa de preguiça, gente. Porque então, a gente também tem que se colocar e tem que ver isso. Eu posso estar com preguiça, mas eu vou ter que treinar a minha mente, eu vou ter que olhar a minha volta, se o meu casamento está caindo por causa disso, eu tenho que correr atrás, buscar. Porque tem uma mulher aqui do meu lado que está esperando por mim, que eu tenho uma responsabilidade com ela, porque tem um marido aqui do lado com quem eu tenho uma responsabilidade. Mas é que também apregou-se agora um medo danado de usar essa expressão tem que fazer, porque ninguém é obrigado a nada. Em nome dessa tal liberdade, a gente despreza o compromisso que tem com o outro. Ora, bolas, você é marido dela, ora, bolas, você é mulher dele, né? O casamento era para quê? Casou? A gente sabe que nós temos responsabilidades também no nosso casamento. E a nossa responsabilidade é manter o nosso casamento. O sexo, ele é importante, ele não é 100% do casamento, a gente sabe, mas ele tem a sua importância nesse casamento. É o pedacinho da nossa vida, da nossa relação. Então, olha as suas prioridades.
Se a tua mulher está sentindo falta, o teu marido está sentindo falta, então tem prioridades aí que estão sendo deixadas de lado. A gente tem que organizar e equilibrar isso. Lá em Provérbios está escrito assim, né? Que sacia-te com os seios da tua amada. É quase que um mandamento, assim, né? Sim. Que haja ali prazer, que haja ali você interagindo com esse homem e essa mulher, enfim, nessa relação boa. E não está escrito assim, quando você quiser, quando você estiver afim, quando você, né, precisar. Não, é assim, está implícito no compromisso do casamento essa prática sexual. Então, tá com preguiça, minha gente. Preguiça, já dizem os mais velhos, é a mãe do cão. E tem uma coisa... Acaba com o casamento, acaba com a vida, resolve esse negócio, E tem uma coisa por assim favor. também, eu posso não estar afim, mas quando eu amo, quando eu me preocupo com o meu casamento, eu estou um tempo sem fazer sexo, mas ainda não estou afim, eu me preocupo com o meu marido. O fato de eu fazer um favorzinho para ele e deixá-lo feliz, me deixa feliz, simples assim. Por que a gente tem que ficar nessa noia? Como é nas outras atividades, nas outras áreas da vida? Vou Qual lá é a fazer um mãe que agrado levanta no de meu madrugada? marido. Qual é a mãe que levanta de madrugada, que nem eu vou fazer mamadeira pro neném? Não, ela vai assim cansada, faz mamadeira pro neném, porque tem amor por uma coisinha extraordinária que depende dela para se alimentar. Então, assim, essa coisa de assim, mas eu tenho que fazer. Tem uma questão aqui que alguém falou a respeito da obrigação. E o marido também tem que fazer isso para a mulher. Marido também, a gente pelo está amor de falando Deus. das duas coisas. Sim. O homem também tem que satisfazer a mulher. Então, por que a gente não tem esse prazer? Olha a diferença. Não é o prazer sexual, o orgasmo, mas não tem mais esse prazer de agradar o outro que a gente ama tanto. Porque mulher cai na real. Quando a gente ama o marido, quando a gente acha que ele merece, né? Porque é uma coisa da gente achar, meu marido merece. Então, mesmo às vezes, não é com você, comigo também acontece, que eu não tô afim, mas daí eu começo, poxa, mas já faz uma semana, né? Vou dar um agradinho nele, vou tomar um banho com ele, daí qual o problema? Ele fica louco de feliz e alegre. E eu fico feliz e alegre também, porque ele ficou feliz e alegre. Então, isso é um relacionamento. Então, essa frescurada toda, eu não posso, eu faço, aconteço, vou ser ousada, feminismo, homem. Gente, a gente fica feliz vendo o nosso marido feliz. A gente fica feliz vendo os nossos filhos felizes. E o marido também fica feliz sabendo que a mulher ficou feliz. Pronto, acabou-se. Qual o problema? Simples Isso assim. É casamento. Vamos parar com essa frescura aí que já, né? Já deu, né? Já deu, né? Como que chama aquela menininha que fala? A menininha que diz assim, chega por hoje, né? Já deu por hoje. Enfim, gente, é um videozinho que roda aí na internet, uma gracinha. Deu por hoje. Deu por hoje. Deu por hoje. Muito bom. É muita frescura. Frequência. Aquela obrigatoriedade, né, daqueles que, fazem sexo, cumprindo ali a rotina, com muito prazer e querendo mais e tal. Só que aí, às vezes, não há aquele encontro referente à frequência. Ela quer mais, ele quer menos, ela quer mais, umas coisas Nunca assim. Nunca vai ter. Não tem, né? Vamos colocar os pingos nos is. Vamos parar com essa frescura dessas psicologias aí que mente pra gente. Vamos falar o real? Não tem. Não vai ter sintonia. Não vai ter. A quantidade e qualidade. Você quer quantidade ou quer qualidade? Eu sempre falo pro meu marido, qual você quer? Se é quantidade, é de qualquer jeito mesmo. Mas se é qualidade que você quer, espera um pouquinho meu tempo, entendeu? Não é bem assim. Então as pessoas ficam achando, 2 dias, 3 dias. O ideal é 3, o ideal é 2, o ideal é 1. Cada um sabe seu ideal. É a pessoa que tem que construir junto com o seu marido. Para com essa frescura de achar quadradinho. Sexo não tem isso, né? Não tem esse negócio de quadradinho. Tem gente que quer transar todo dia, 2 vezes por dia. E daí? Felicidade para você, querido, querida, que eu gostaria também. Mas não, as pessoas não são assim. Né? Tem pessoas que falam lá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem gente que transa 1 vez por semana e está muito feliz. Dorme abraçadinho, agarradinho. Então, é você que tem que decidir com o teu marido. Quantas vezes vocês se adaptam. Essa frequência tem que ser um equilíbrio entre os dois. Sempre vai ter um que quer mais, outro que quer menos. E por que isso tem que ser um peso? Pode ser uma coisa boa. O marido quer mais e a mulher quer qualidade. Então, faça bem feito, tá, mulher? Você quer menos. Aí, quando o marido consegue, é tão bom que ele fica esperando, não tem problema, entendeu? De repente, isso é a graça do casamento. Então, não vamos colocar esse peso em cima das pessoas. Porque tem um que ser essa profissional diz quantidade. 3, outro diz 2. Apareceu num programa lá que
Gente, isso é uma A pesquisa bela X e X Y, é né? uma Mostra mentira, que né? sim. Porque no dia a dia, cada um é que sabe o Cada limite um do é seu que estresse, sabe, né? é. Eu faço só uma pausa para a gente pensar nesse que devota muita energia, muita atenção, muito na procura, na frequência pelo sexo 2 vezes ao dia, tem que ter todo dia, porque tem marido que pede. Compulsão sexual. A mulher Entendeu? sofre. Aí sim. E ao contrário também. Então, há uma patologia. Compulsão sexual é uma patologia. Então, um marido, 30 anos de casado, depois de 30 anos, ainda quer todo dia, coitada dessa mulher, vamos falar bem francamente, né? É compulsão, pode ser compulsão. 2, 3 vezes por dia. Eu atendi casais assim, era esse o exemplo que eu queria te dar. Tá. Casais com compulsão sexual. A mulher sofre, porque ela se sente usada, ela se machuca. E o homem também existe. Tem mulheres que têm compulsão sexual e você pode dizer, mas o homem gosta no começo, tudo bem, depois não aguenta também. Então você se sente explorado. Por quê? Porque é uma coisa natural, uma coisa que acontece simplesmente. É claro que é bom, quanto mais frequência você tiver, sem se violentar como pessoa, né? É bom, porque é aquilo que a gente falou, o cérebro vai ficando feliz, uma felicidadezinha todo dia, vai mexendo com o sistema cerebral de recompensa, isso é bom. Mas cada um sabe o seu ritmo. Exato. Agora, se tiver compulsão sexual, isso é uma doença, o homem tem que ser tratado, a mulher tem que ser tratada, porque o outro sofre demais, inclusive com dores físicas. Sim. Então, isso é um pepino, realmente, tem que buscar ajuda. Tanto quando quem não tem libido nenhuma, quanto quem tem demais. E a gente sabe, é bom ter, claro que é bom ter, mas quando é demais, o outro está sofrendo, aí não tem equilíbrio. Se não tem equilíbrio, é aí que está o problema e é quando precisamos buscar ajuda, sim. E a gente precisa até ter uma noção do que é essa libido, né? Essa energia que não tem a ver só com sexo. Não. Libido é a energia para viver, é a energia para trabalhar, é a energia para produzir. As pessoas canalizam no sexo, não sei porquê. É essa motivação externa que canaliza ali só para o sexo. Então, desejo sexual é uma coisa, a libido ela vem com força para todas as outras coisas. Tem gente que canaliza tudo para o trabalho, está errado. Tem gente que canaliza só para a igreja, também está errado. Eu conheci pessoas que ficam 24 horas por dia na igreja e cuidam da família quando? Se a família é um dom de Deus, né? O ministério de Deus é a família. Então, tudo tem que equilibrar, gente. Nossa vida tem que ter. A maior parte da nossa vida tem que pertencer a Deus. Mas toda a nossa parte daquela pizza do começo do programa, né? Toda a pizza, Deus está ali, em todos os seus lugares. Se não houver equilíbrio, vai ter esse desequilíbrio e vai gerar patologias e vai gerar até um desamor. Você vai achar que não ama mais seu marido, não ama mais sua esposa, porque você não sente aquele desejo que você fica sonhando lá quando era adolescente. Ninguém sente. Vamos cair na real. Ninguém sente aquele desejo, mas você sente amor. Você não sente mais aquela paixão doida, mas você sente amor. Se você perdeu alguém na sua meninice, alguém que você foi muito apaixonado, hoje você já esqueceu, mas vai perder esse amor da sua vida, que é o seu marido, que é a sua esposa, o quanto isso machuca, dói, o quanto isso desestabiliza totalmente o ser humano. Então nós estamos falando de amor, de um sexo responsável, um sexo com amor, com carinho, com respeito um pelo outro, mas é um respeito no limite do outro, no tempo do outro, na conquista do outro, também é um respeito, você tentar conquistar, é um respeito também, você, hoje eu vou agradar meu marido mesmo que eu não esteja afim, por que não? Porque ele não merece? É isso. Ela não merece? Merece, isso é casamento, vamos parar com essa frescura. Muito bom, Marisa, vamos combinar de nos encontrarmos no outro programa? Com certeza, estou à tua disposição sempre. Tá bom. Combinado com você aí de casa também, para a gente se encontrar aqui no Sem Tabus outras vezes? Então tá, para falar dessas coisas e irmos colocando tudo no devido lugar, viu? Tudo tem seu lugar na vida. Nem tudo é sexo, mas sexo tem seu lugar dentro desse casamento e você precisa se responsabilizar. Tá com preguiça? Vê se anima aí um esquema para você se encontrar, se ajudar e ofertar-se para o outro e dar para o outro a alegria de uma plenitude nesse casamento. Beijo, obrigada pela companhia. Semana que vem estaremos de volta. Vamos esperar você. Até lá.